O Bitcoin está seguindo os mesmos passos da bull run passada de 2020. E como a gente está no meio do caminho, praticamente os mesmos padrões estão se repetindo, só que com uma pequena diferença. Esse ciclo tem tudo para ser muito maior do que o passado e a gente já tem indícios disso. Só que são detalhes muito mais técnicos que nem todo mundo consegue visualizar e é isso que eu pretendo te mostrar agora, porque isso vai afetar diretamente o quanto de dinheiro você vai poder ganhar e, na verdade, que padrão é esse que a gente está repetindo, o que costuma acontecer depois. Isso vai ser determinante para a gente surfar o ciclo de alta, então fica aí. Eu vou começar com uma abordagem mais óbvia, o que realmente está repetindo, e depois a gente vai para aquele detalhe mais técnico que nem todo mundo está conseguindo enxergar. O primeiro é o padrão que todo mundo já viu rodando na internet, ficou muito famoso aí no Twitter, gente fazendo vídeo no YouTube falando sobre esse padrão aqui, que é um padrão de cunha, só que em vez de ser cunha descendente ou ascendente que você vê como um padrão que ele vai afunilando, esse aqui ele vai desafunilando, não sei nem se essa palavra existe, mas o que isso costuma implicar para o preço é que depois que ele termina aqui, pelo menos busca um grande suporte nessa parte de baixo, ele está livre para subir. Só que a solidez desse padrão vai depender totalmente do contexto do mercado. Então, a gente está no contexto bom para subir. Você olhando para esse gráfico, a gente está realmente seguindo o padrão e agora dá para pelo menos ter uma tese que a gente vai romper para cima? Sim. E tem outros dados que ajudam nessa informação, tá? Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás, 2020, para ver como que isso está repetindo o padrão que deu lá atrás em 2020. E é praticamente a mesma coisa. Você está vendo aqui um padrão de cunha, mesmo esquema. E o que aconteceu depois, você sabe muito bem, depois que ele veio buscar esse suporte aqui de baixo, assim como a gente está vendo. Claro que tem algumas diferenças, a gente está no gráfico semanal, mas você consegue ver claramente que lá em 2020, o peso em si, o tempo que demorou, foi muito diferente do que a gente está vendo agora. Pelo menos lá atrás, esse padrão conseguiu se manter aqui mais ou menos por 365 dias, ou seja, depois que o mercado subiu bastante, achou seu fundo, durante o fim do ciclo de baixa, ele virou para cima e ainda ficou um ano enrolando. E a gente está vendo isso acontecendo pelo menos agora por quanto tempo? Depois que o Bitcoin arrumou o seu topo ali, a gente está há 150 dias nessa chatice, o que mostra, querendo ou não, o nível de urgência do mercado. Então, tá seguindo os mesmos padrões, só que ao mesmo tempo tem um detalhe, um salzinho ali em cima, um tempero que muda completamente a história, e é isso que as pessoas não estão percebendo. Claramente nós estamos com esse ciclo tendo muito mais urgência que o passado. Isso até me lembra do seguinte, tá? Eu vou pegar o gráfico que pega todo o histórico aqui do BTC, que aqui fica a separação dos ciclos, tanto de alta quanto de baixa, e lá atrás, de 2015 para 2017, você vai ver isso aqui. Toda essa alta, esse ciclo de alta que foi praticamente exponencial, e a gente não teve esse período como teve em 2020, do mercado dando uma desaquecida da alta. Ele foi literalmente pegando um pouquinho de gás de correção enquanto continuava a subir. Isso me lembra muito o que está acontecendo, é o contrário, né? Hoje está lembrando muito o que aconteceu lá atrás, esse ciclo de urgência, e você consegue ver que os padrões estão pelo menos muito mais rápidos nesse momento. Isso indica que o nosso mercado ele está tendo uma taxa de adoção muito maior, a absorção de capital muito maior. Isso pode ter sido ajudado pelo ETF do Bitcoin, com certeza. Agora muita gente está olhando para o Bitcoin e quer tirar uma casquinha de toda essa valorização que ele entregou até agora e principalmente o que ele tem para entregar. Repetindo os mesmos padrões, isso aqui do jeito que você está vendo atrai muita gente para o nosso mercado porque aconteceu lá atrás, da mesma forma que está acontecendo agora, por que não ele entregar a mesma consequência, que é o que? Subir. E você viu que lá atrás aconteceu essa alta toda. E se nesse momento a gente está tendo um ciclo mais urgente, a gente poderia esperar até uma alta maior do que a de 2020 depois desse rompimento do padrão? A resposta é talvez sim, em proporções diferentes, tá? O peso que a gente teve no ciclo passado de 9 mil dólares para 70 é muito diferente do que a gente tá agora já no 70 querendo romper mais para cima. Então não dá para fazer uma comparação direta porque o peso em si do mercado é completamente diferente. A gente já tem pelo menos um mercado de cripto como todo muito expandido com muito capital.
para você fazer ele subir 10%, você precisa de muito mais dinheiro do que você precisava para subir 10% lá em 2020. Isso você tem que entender e de cara você consegue fazer pelo menos uma projeção mental que se o ciclo ele tá mais urgente, ele tá com os padrões mais curtos, a gente pode esperar sim uma alta mais curta e uma alta que pode entregar para a gente um ciclo mais rushado, um ciclo mais enxuto. E tem várias informações aqui, a gente vai entrar numa parte mais técnica, mais aprofundada, mostrando que é exatamente isso que está acontecendo. Nós, investindo no mercado de cripto, estamos lutando contra o tempo. O tempo contra o quê? Contra uma crise. Então, todo o cenário macroeconômico não tá bacana. A gente já tem expectativa de ter uma grande crise acontecendo nos próximos anos. Pode ser em 2025, 2026 já, pelo menos tem uma chance alta disso acontecer. E dá para ganhar dinheiro. Só que pode ser muito mais rápido do que a gente imagina. O que torna esse ciclo, presta atenção, tá? Importantíssimo para você se preparar e ganhar tempo e saber o que você está fazendo. Se você quiser um acompanhamento pessoal meu, contigo, eu pegando a sua mão, te ajudando em todas as decisões no meio do ciclo de alta até o final para você tomar a decisão de sair, eu vou fazer isso junto com você. Se você tiver um capital acima de 50 mil reais investidos, você está apto a se qualificar para a mentoria clicando no primeiro link na descrição, no comentário fixado. Você preenche sua aplicação, eu vou analisar o seu perfil. Se você for aprovado, eu pessoalmente entro em contato contigo. No mais, vamos continuar. Agora entrando numa parte mais aprofundada, o que você tem que entender é a correlação do dinheiro como um todo no mundo. Nós só vemos o mercado de cripto subindo se o mundo, se a economia global estiver favorável para investir em risco. Se eles não estiverem confortáveis com isso, a gente não tem o nosso mercado subindo, salvo lá atrás em 2015, pelo menos a última bull run que a gente teve lá de trás de 2015, ela foi descolada de todos os mercados, porque o mercado era muito pequeno. Agora, desde 2020 até hoje, a gente está tendo sim o mercado de cripto seguindo os passos do mercado tradicional. E aqui que vem um fator muito importante, a correlação dos eventos que a gente está tendo atualmente e como que o mercado de cripto está sentindo. Pensa comigo a quantidade de notícia negativa que a gente teve, pelo menos, isso é muito bom você entender, é uma forma de você se preparar emocionalmente para o que vai acontecer e você vai presenciar isso demais no meio do ciclo, então presta muita atenção. Você vê uma queda de 20% no Bitcoin em uma semana, você pode ficar assustado, mas você vai ver isso acontecendo várias e várias vezes ao decorrer da bull run. Então não vá achando que isso vai ser moleza, porque você pode achar que está preparado, chegando lá na hora, você vai peidar, tá? Então olha só, você vai entender que quando a gente começa esse período aqui corretivo, lateral, vai surgir notícia ruim. Governo dos Estados Unidos vendendo Bitcoin, governo alemão vendendo Bitcoin. E a notícia traz de notícia que empurra pressão vendedora no nosso mercado, traz pessimismo. O pessoal que não tem não está preparado para o mercado, não sabe lidar com essas notícias e fica desesperado, eles vão vender. Tá? E vender no pior momento possível. E aí você vai vendo o peso. Agora eu não vou nem falar isso para não ter nada de... para reduzir o alcance do meu vídeo, mas já tem isso até isso aqui saindo, né? Igual teve em 2020. Então tem que tomar muito cuidado com as suas decisões com base em notícias. Então não se emocione. Entenda que você está num risco, você está investindo no mercado de cripto, isso é um risco e você está buscando um retorno. Quanto que você está arriscando para quanto que você está querendo ganhar? Então mantenha a racionalidade, não fica no meio do caminho desesperado e vendendo. Se você está no mercado há 2 anos e está desistindo agora, você está desistindo por causa de uma notícia depois de 2 anos investindo. Cara, não faz o menor sentido. Você está quebrando qualquer tese, qualquer estratégia, qualquer racionalidade possível. Então não faça isso. Se você tem uma estratégia, siga ela até o final, tá? Então olha o seguinte, todos esses fatos, eles se entregam uma pressão vendedora para o mercado como um todo. A gente está vendo que desde 2022 e 2023 o mercado entregou uma pressão compradora muito forte. Ele parou justamente aqui com tanta notícia pessimista, tanta pressão vendedora, tanto susto e principalmente, tá? Aqui a gente vai entrar num assunto muito bom, que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Temos fatores macroeconômicos, as pessoas já estão receosas com crise, foi o motivo dessa última grande queda que deu um dos maiores gatilhos técnicos de formação de fundo. Sim, pode estar óbvio para você, mas eu quero entrar mais nessa parte
para você entender realmente o peso do que aconteceu e a proporção que os mercados sentiram, que foi muito diferente. Eu nunca tinha visto isso antes. Que é o seguinte, você vai perceber o seguinte, nós estamos numa alta no mercado de cripto, a bolsa americana é importantíssimo você entender que ela também está em alta, ela não quebrou em nenhum momento a estrutura de alta, se manteve nesse suporte, o que é positivo, é ótimo. Então você está vendo uma notícia negativa e os mercados estão com uma estrutura bullish de alta, não tem por que você desesperar. Se as estruturas elas se inverterem, aí sim você pode achar que a tendência de alta pelo menos terminou, e uma de baixa começou. Aí a gente vai ter uma correção mais acentuada. Enquanto isso não for confirmado nem rompido, cara, você não se desespera. Por isso que é manter a estratégia e a racionalidade. E aí você vai ver o seguinte, essa última queda aqui, a bolsa teve uma queda, sentiu aqui um pouquinho, enquanto o cripto acabou sentindo mais. Quem sentiu mais ainda nessa queda foram as altcoins, que caíram bastante. A gente teve um novo período de capitulação, e só nesse intervalo a gente já teve 3 capitulações, que são eventos catastróficos de sell-off, de vendas desesperadas. Então, toda vez que o mercado jogar um susto, um medo, a galera vai vender a rodo. E quando a gente tem uma pressão vendedora muito forte, nós falamos que tem o sell-off ou capitulação. Geralmente, nos períodos de capitulação, a gente vê depois grandes retomadas. Foi o que aconteceu com o Bitcoin no início do ciclo, quando ele fez essa vela aqui, agora recentemente quando ele fez isso aqui, e lá em 2020 não tem como deixar de notar que ele também fez a mesma coisa. Só que lá atrás foi o gatilho para ele subir, e nota que, seguindo os padrões, ele fez a mesmíssima coisa. Ele buscou um suporte macro e depois subiu, e nota que esse suporte que ele buscou foi a partir de uma capitulação, por conta de uma notícia, um desespero que aconteceu lá atrás. E presta atenção, deu um gatilho nesse desespero para uma expansão monetária. Então foi um susto tão grande, desestabilizou todos os mercados, e um indicador deu um negócio assim para o governo americano fazer alguma coisa na hora, que por sinal aconteceu isso agora, tá? Esse mesmo sinal apareceu. E aí, depois disso, o governo teve que injetar um pouco de dinheiro, estimular mais os mercados para não ter uma quebra, para não piorar mais as coisas, que acabou piorando, e hoje a gente vai acabar pagando o pato por conta dessa expansão toda. Por isso que a crise é esperada, sim. Não vá achando que vai ser tudo borboletinha, tudo maravilhoso, depois vai fazer muito dinheiro. Você tem que vender para você fazer muito dinheiro, tá? Então, nessa narrativa, tá tudo seguindo a mesma coisa. Ele fez novamente um período de capitulação dentro desse padrão gráfico, o que é excelente, claro, nas devidas proporções. E agora que ele buscou aqui, se ele seguir o mesmo padrão, ele vai tentar fazer o rompimento nas próximas semanas no Bitcoin. E por que que isso é tão importante e como a gente pode sacramentar e ver esse sinal macro que não só o cripto deu, como o mundo todo deu? Primeiro, entenda que a bolsa americana está numa estrutura de alta. Segundo, nós temos um indicador de medo e de volatilidade das bolsas chamado VIX. O que é isso? VIX é o índice do medo. Quando esse gráfico sobe muito, significa que o mercado está com medo, está atingindo o pico de volatilidade. Quando você vê isso, geralmente os mercados caem. Você vê um pico de volatilidade, é muito mais forte pelo lado do medo. As pessoas se desesperam e vendem. E aí, o que acontece com esse indicador? Ele sobe às alturas. Exemplos, o que já aconteceu, pelo menos lá em 2020, olha só o que rolou, tá? A gente já teve alguns picos no meio da história. Eu não vou marcar em cima, porque senão vai quebrar um pouco a visualização. Na verdade, eu vou pegar aqui e vou marcar com o marca-texto. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. O último foi em 2020, você sabe muito bem, por causa do Covid, e depois a gente teve uma marcação de fundo. Então, historicamente, se a gente for parar para analisar bem, toda vez que o VIX deu um spike para cima, você vai ver uma formação de fundo nos mercados globais. E aí eu vou pegar e vou adicionar o gráfico aqui do S&P 500 para você ter uma dimensão. E todas as vezes que a gente vai ver o S&P 500 marcando fundo, vai ser justamente quando o VIX ele estiver dando o ápice dos seus spikes. Então, toda vez que você estiver vendo aqui que o VIX, eu estou pegando todos os spikes, vai ser o momento que o mercado vai precificar um fundo ou próximo a isso. E aí você vai ver que em 2020 isso aconteceu,
você vai ver que pelo menos aqui em 2018 a situação foi um pouco mais lateral, mas nada muito alarmante, nível 2020, e depois em 2015 a mesma coisa, tá? E aí depois ele marcou um novo fundo e começou. Todos esses períodos deram início logo depois para uma alta muito boa. Eu tô falando isso em relação à Bolsa Americana. Ah, Douglas, mas beleza. Cripto tem a ver com isso? Tem. Se a bolsa sobe, os investidores, depois que eles lucram bastante com a bolsa, eles vão para cripto. E a gente já está numa área muito boa na bolsa americana para a gente ter a famosa rotação de grana. Quando você lucra com empresas grandes, você pega esse lucro e investe em empresas pequenas. Então você está com lucro, cara, eu vou arriscar mais para aumentar o meu potencial de ganho. Essa é a mesma estratégia que você pode e deve usar no ciclo de alta do Bitcoin. Você vai diminuindo o risco conforme você vai investindo o seu próprio lucro. E é assim que você vai passar pelo ciclo de alta para fazer dinheiro, tá? Continuando aqui, cara, outra coisa que você tem que analisar com muita cautela e que ninguém percebeu, isso aqui é fenomenal, foi a forma que aconteceu tudo isso. O VIX, o índice do medo, ele teve uma alta tão forte, a ponto de bater um recorde histórico. A gente nunca viu em um curto espaço de tempo acontecendo uma alta dessa magnitude no VIX, porque 2020 ele foi através de várias semanas. Uma semana subiu um pouco, depois a outra, então praticamente em um mês ele conseguiu fazer esse spike. Enquanto dessa vez ele repetiu praticamente o mesmo comportamento de 2020, só que em uma ou duas semanas. O que é absurdo. O medo que a gente teve em nível 2020, que se você está lembrado muito bem, foi catastrófico. E o impacto que a gente teve no mercado hoje não foi nem um pouco parecido com 2020, com uma escala muito pequena. E o motivo disso é que o VIX ele nunca tinha subido dessa forma enquanto a Bolsa Americana esteve em alta. A Bolsa Americana está em plena alta e a gente teve o VIX tendo esse comportamento. Isso nunca aconteceu nessa magnitude a ponto da gente ter esse mesmo comportamento batendo tantos recordes históricos. Então isso aqui, na pé da letra, você pode encarar como VIX como um formador de fundo em todos os mercados. E aí você tem que olhar com outras informações, como a macroeconomia. E é por isso que depois que a gente tem um balanço dessa forma, o governo americano tem que fazer uma coisa a respeito para não deixar o mercado colapsar, ou pelo menos não piorar da forma que já está bem ruim. Então, não resta outra opção para eles a não ser estimular um pouco mais o mercado, que dá uma margem para a gente ter mais valorizações na bolsa e, consequentemente, mais valorizações em cripto. E hoje, a bolsa americana, se eu pegar e tirar esse gráfico, eu vou voltar para a bolsa americana só. Se você analisar bem, a bolsa já está rompendo o topo histórico, já está bem acima, está com uma estrutura muito positiva, a ponto dos investidores começarem a arriscar mais em empresas pequenas. Automaticamente eles vão acabar investindo em cripto, até porque a categoria de risco é bem parecida. E aí é o seguinte, a gente pode já estar vendo sinais, sim, se você juntar tudo isso, botar no bolo, que o ciclo de alta já está acontecendo e a gente está algumas semanas desse rompimento para cima. Quando todo esse medo, esse receio, essa pressão vendedora passar, você vai ver o real potencial do ciclo de alta do Bitcoin, o que ele vai fazer com as altcoins que ele não fez até agora. As altcoins subiram, voltaram bastante lucro, assim como eu falei em 2022, estavam fazendo chacota da minha cara, falando que você perdeu o bonde. Não, eu falei na época que as pessoas, investidores, estavam fazendo o trade das altcoins. A gente tinha sinais óbvios falando disso, como TVL de várias redes, e só depois elas foram subir. E aí sim a gente está vendo, pelo menos por incrível que pareça, tá? No meio dessa queda do Bitcoin, o TVL, o valor agregado dentro das redes, subindo mais do que quando o Bitcoin estava subindo isso tudo, as altcoins fazendo 200, 300, 400% até então. Então as condições do mercado estão mudando, as pessoas só não estão percebendo e ficando cegas com o medo. Isso você não pode fazer de forma alguma. Você está dando dinheiro para quem sabe o que está fazendo. Você está tirando a possibilidade de você aproveitar um dos melhores momentos do mercado. O que faz de você sair desse exato momento, ter passado todo esse ciclo de alta, provavelmente durante 1000 dias, esperando o mercado cair, se recuperar,
investindo nas altcoins e largando o bonde nesse momento, sendo que pelo menos agora nós temos sinais técnicos falando que se tem uma hora para o mercado virar e voltar para o ciclo de alta, é a partir de agora. E a situação agravou muito mais, depois a gente teve esse pico de volatilidade e todos esses sinais acontecendo em conjunto. Então, a partir desse momento, a economia americana ficando confortável para expandir mais a política monetária, dar uma estimulada nos mercados, isso vai favorecer diretamente todos os mercados voláteis e os de risco. E aí isso vai abrir uma janela de oportunidade para você ganhar dinheiro e surfar o ciclo de alta, mas novamente, você tem que ser esperto. Você só vai ganhar dinheiro se você vender. Então não cai nessa ilusão que vai ser tudo maravilhoso, que você vai fazer a mesma coisa que a galera fez em 2020. As situações estão se repetindo, só que mais curtas, o que dá para esperar sim um ciclo de alta mais rápido e efetivo. Então você vai ter que ser muito mais esperto e sagaz nas suas tomadas de decisão, e você tem que seguir restritamente a sua estratégia para você não vacilar e garantir que você vai sair desse ciclo com dinheiro no bolso, tá? Se você tem mais de 50 mil reais, que é o meu acompanhamento durante todo esse ciclo para você tomar decisões racionais e tecnicamente baseadas, principalmente para botar dinheiro no bolso na hora de sair, você clica no primeiro link na descrição e depois eu entro em contato contigo, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu nem pedi like, mas deixa o seu like, é muito importante, se inscreve nesse canal. Se você tá até agora sem se inscrever, você é maluco, tá? Então faça agora, que é muita informação relevante que eu tô querendo passar para você, passando toda semana para você se especializar e sair desse ciclo com muita grana no bolso, que aí eu já tô muito realizado se todo mundo conseguir fazer isso, tá? Mas nem todo mundo vai conseguir, porque nem todo mundo quer aprender, quer se esforçar, quer levar esse mercado a sério. Mas o meu papel, eu acredito que vai ajudar muita gente. No mais, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e tamo junto.